regozijando-me com o mundo que Ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, filho meu, ouve-me atentamente, porquanto muitos felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouve o meu ensino, sereis sábios, não rejeite a minha instrução, porquanto bem-aventurado é todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que lhe encontra acha vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, o que decide afastar de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Sabedoria aqui é quem? Pode responder, mano. Quem é essa sabedoria aqui? Cristo. Como é importante eu e você termos sabedoria. Sabe por quê? Além dela ser um dom, ela é a pessoa de Jesus Cristo dentro de você. Então, para eu e você andarmos firmes nessa terra, fiéis nessa terra, retos nessa terra, como homens dignos, mulheres dignas, se o Senhor não estiver comigo e com você, de maneira nenhuma, conseguiremos, de fato, dar continuidade ao legado que foi deixado. Porque Elon, ele entrou já num legado de paz. Ele tinha o propósito de dar continuidade. Seus filhos, muitas pessoas mais novas aqui, terá a condição de dar continuidade ao legado que já foi colocado? É necessário ter sabedoria. E muitas das coisas que nós devemos aprender, e é uma das coisas mais importantes, porque o texto não fala, mas a forma que o texto não fala, ele traz um ensinamento muito grande. E a qualidade desse governo, porque você não vê nada, é que o governo, ele foi um governo discreto. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui é que Deus valoriza lideranças discretas. Como é importante, amados irmãos, andarmos nessa terra, dar continuidade ao legado, sem querer aparecer. Louvamos aqui o último louvor. A Ele pertence a glória dele. O louvor é dele. Tudo pertence a Ele. Ele é o unigênito do Pai. Ele venceu a morte. É Ele quem dá a paz. É Ele quem dá a vitória. É Ele quem protege. E nós temos que entender isso. Sermos discretos. Porque você não vê nada. Mas foi um governo de 10 anos aonde obteve paz. E qual é o maior exemplo da Bíblia de alguém que foi discreto? Alguém pode me responder? Cristo. Olha o que a palavra vai dizer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo da natureza de Deus, não quis ser igual a Deus. Discreto. Quando ele curava, ele falava, não diga que era eu. Quando ele libertava, não diga que era eu. Nunca puxava a glória para si, mas enviava a glória para Deus Pai. Não queria aparecer. Então isso é um valor muito grande, e Deus valoriza isso. Tendo a natureza de Deus, não quis ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de um servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E assim, na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Ou seja, quem se humilha, Deus exalta. Mas quem se exalta, Deus abate. Porque o que se exalta é a glória de Deus.
E eu já falei aqui uma vez, o orgulhoso, aquele que quer se exaltar, Deus lembra o diabo. Levarei meu trono até acima das estrelas e serei semelhante a ele. Não se contentou de ser um querubim ungido, queria mais. E nós não devemos deixar esse sentimento entrar dentro do nosso coração. Nós não somos dignos, nós já recebemos um tesouro muito valioso, que foi o Senhor entregando Jesus Cristo por nós. Então nós não devemos se engrandecer. Então, porque ele se humilhou, ele foi obediente à morte, Deus o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto não mostra pessoas engrandecendo Elon. O texto não mostra pessoas enaltecendo Elon. O texto não mostra fazendo de Elon um Deus, um soberano. Porque toda vez que tinha paz, tinha vitória, a glória era para o Senhor, irmão. Então toda vez que nós, por misericórdia, quando Deus nos dá vitória, quando Deus nos abençoa, quando nós buscamos a melhorar a vida e nós crescemos e obtemos coisas grandes nessa terra, nunca devemos falar, foi eu, foi você, não, foi o Senhor. É Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá a vitória. Só o fato de nós estarmos de pé aqui, eu não posso bater no peito e falar que eu sou forte. Você não pode bater no peito e falar, eu sou forte. Não, a força vem dEle. É Ele quem nos dá força. Se o Senhor não tivesse nos guardado hoje, certamente não estaríamos aqui. Então Deus valoriza pessoas discretas. E outro ponto, líder não precisa de feitos grandiosos para ser importante. Não precisa de feitos grandiosos para ser importante. Até porque na Bíblia não relata nada. A Bíblia não relata uma grande vitória. A Bíblia não relata um grande feito. Só o fato dele, a Bíblia não narrar nada sobre Elon, não quer dizer que Elon não era ninguém, não. De maneira nenhuma. Talvez você tenha feito coisas grandiosas no oculto. Aquele a quem tem que ver está vendo. Eu não preciso ver, porque eu não tenho esse poder para te aprovar. O pastor não precisa ver, Deus é quem tem que ver. E Ele vê pessoas que trabalham no oculto, pessoas que buscam fazer a obra de Deus no oculto, pessoas que estão buscando andar fiel, reto, mas no oculto Deus está vendo. Ou seja, você também é importante para Deus. Deus tem você como importante. Ainda que você não venha fazer algo notável, que todos venham ver, não precisa. E diante disso é um problema muito grande, amados irmãos. Vivemos uma geração que ela tem fome e sede de mostrar o que faz. Ela não se contenta. Se sobe um monte, tira foto, filma, tem que mostrar. Se está entregando cesta básica, tira, filma, tem que mostrar, tem que postar no Instagram, tem que fazer, tem que buscar elogio de homem. Amados irmãos, o elogio de homem não vai levar a gente a lugar nenhum. A Bíblia nos ensina para se apresentar diante de quem? A Deus, como obreiro aprovado, é a Deus. É Deus que nos prova, é Deus quem aprova. Jesus fala, eu não aceito o elogio de homens. Jesus falou, porque o homem não pode fazer nada por nós. E um exemplo que nós conhecemos, onde Jesus menciona que nascido de mulher não houve. A Bíblia menciona ele expulsando o demônio. A Bíblia menciona ele abrir o mar como Moisés abriu. A Bíblia menciona fogo do céu caindo. A Bíblia menciona que ele bateu no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu. A Bíblia menciona que o cego foi nele, o cego voltou a enxergar. Você não vê. Era um homem simples, discreto.
mas o fato de ser simples e discreto, que ele preparou o caminho para o Senhor. Ou seja, a função da igreja é levar as pessoas até o Senhor. A função da igreja não é levar pessoas até mim. Eu vou trazer pessoa para mim. Vou trazer pessoas para o pastor, para as lideranças. Já não. Nós temos que levar as pessoas a conhecer Jesus. A conhecer Deus. Um homem que não fez sinal nenhum. Mas Jesus elogiou ele. Então a geração ela busca elogio de homem. Ela quer ser grandiosa diante do homem, não. Se eu e você temos a aprovação de Deus, isso basta. Um homem que era simples, estava fazendo uma obra grandiosa, onde pessoas estavam chegando até Jesus. E aquilo meio que chamou a atenção. Quem tu és profeta? Eu não sou ninguém. Olha a humildade. Tinha direito ao sacerdócio e rejeitou, irmão. Hoje se chega aí, de modo geral, não estou falando que é aqui, mas se chega em alguém, vou te levantar pastor, aceita na hora. Vou te levantar presbítero, aceita na hora. Porque quer se engrandecer. Tu vai perguntar o nome, bota a função na frente. Se pudesse ir no cartório, eu trocava o nome. Botava a função na frente, porque quer mostrar, não, irmãos. Um líder discreto é importante para Deus. Ninguém vê quem lava o banheiro, alguém vê? Mas diante de Deus isso é grandioso. Ninguém está vendo quem vem aqui e varre. Diante de Deus está grandioso. Aí fica, não, é maior porque está ali na frente, está pregando, não, irmão. Não existe maior e nem menor, todos são iguais diante do Senhor. E João Batista foi um homem discreto, mas muito elogiado pelo Senhor. E uma das qualidades, nesse momento que eu quero falar desse governo de Elon, é que ele tinha força na simplicidade. Aponta para uma firmeza e uma resistência. Irmão, ficar 10 anos sendo constante, sem ser inconstante. Você acha que o diabo não tentou trazer ali uma idolatria, não? Tentou. Você acha que o diabo não tentou trazer adoração a outros deuses? Tentou. Mas Elon era firme. Elon era constante. E isso nos ensina, amados irmãos, até porque nos últimos tempos, ao qual eu e você estamos vivendo, ao qual a Bíblia diz que são tempos perigosos, nós temos que ter firmeza e convicção na nossa fé. Como a Bíblia fala, não de maneira nenhuma coxie em dois pensamentos. Coxear em dois pensamentos, quando você vai para o dicionário, é pessoas que andam manquejando. Não tem passos de firmeza na caminhada, não tem aquela firmeza na fé. Qualquer coisa que escuta é levada. Timóteo vai falar que eu e você não devemos ser como crianças levados para qualquer vento de doutrina. Não, temos que ser firmes, constantes e sempre abundantes na palavra de Deus. Não podemos deixar de maneira nenhuma de ser influenciado. Quantas pessoas são influenciadas, amados? Quantas pessoas que estavam ali na sua fé e hoje já não estão mais, porque não têm firmeza e nem resistência. Salmos 116, 6 vai dizer, olha que maravilha, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele veio e me salvou. Você pode dar glória a Deus? Quando você é simples, o Senhor te protege. Quando você é simples, o Senhor te guarda. Ainda que você venha ficar com pouca força, o Senhor vai vir e Ele vai te salvar. Porque na sua simplicidade, a humildade, você sabe que você não consegue. Então você busca força no Senhor para poder dar
dar de fato um caminho, continuar nesse caminho, trilhando a verdade, ao legado que foi deixado. E eu vou falar também de uma coisa muito importante, que um dos nomes dele significava estabilidade, e nessa estabilidade, amados irmãos, significa bênção. Olha que maravilha isso aqui. Provérbios vai falar: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, olha só, como que é importante você ser fiel, como é importante você obedecer. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Olha que maravilha. Entendeu, irmãos? Se você agradar o Senhor, até o seu inimigo vive em paz contigo. Quem quer isso, diga amém. Seja fiel. Seja fiel ao Senhor. E uma das coisas que o governo de Elon foi essencial para a manutenção da ordem, mesmo que nossas ações não ganhem destaque. Amados irmãos, às vezes a gente não vai receber elogios de ninguém. Às vezes você não vai ser o destaque, sabe por quê? Quem é o destaque é o Senhor. Mas cada um tem a sua função. Cada um é importante. Você não vê nada, mas estava lá sendo benéfico todos esse ano para dar continuidade ao legado que Ibizan deixou. Deus valoriza aqueles que servem com humildade e constância. A humildade é importante. A constância é importante. Deus está olhando tudo isso. E isso que é o importante. Aonde o homem não aparece, aonde eu e você não aparecemos, a glória do Senhor vai aparecer. Quando a gente vai lá para a igreja, a última igreja lá, Laodiceia, o culto estava acontecendo, amados irmãos. Os louvores estavam acontecendo. O culto não deixava de acontecer. Mas fala para mim, onde Jesus estava? Do lado de fora, batendo na porta. O que fez aquela igreja colocar o Senhor para fora? Nós somos maduros o suficiente para entendermos hoje que o Senhor é tudo que precisamos nessa terra. Nós somos maduros o suficiente para entendermos que se o Senhor não estiver conosco, é o fim. Então, o Senhor, Ele quer que você tenha constância na sua fé. O Senhor quer que você tenha constância em ser discreto. O Senhor quer que você tenha constância na sua humildade. O Senhor quer que você tenha constância em adorar Ele, em glorificar o nome dEle, e em dar a glória a Ele que é devida. O Senhor valoriza isso. Não queira receber valorização do homem. Se você tem a de Deus, é importante. Ou seja, precisamos de fidelidade a Deus para dar continuidade ao legado. E a Bíblia vai falar, irmãos, ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida. Uma qualidade importante que eu e você temos que ter: fidelidade, para dar continuidade ao que Deus entregou na minha mão e na sua mão. Porque se você não for fiel, tudo que foi construído hoje pode desmoronar. Porque o diabo, ele vai te oferecer coisas. O diabo, ele vai te tentar. Porque o diabo não se alegra com o povo de Deus feliz. O diabo não se alegra com ordem. Porque o diabo é um ser de destruição, de caos, de violência. Ele não se alegra com ordem. Deus, que é um Deus de ordem,
A Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão, o diabo é um ser de confusão. Então, se você tem paz na sua casa, tem um ser que quer destruir. Se você tem paz no trabalho, tem um ser que quer destruir. Se você tem paz na rua, tem paz em qualquer lugar. Se você for fiel, você não vai perder. Porque tem um Deus que valoriza a fidelidade dos seus servos. E como que isso é importante, amados irmãos? Como isso é importante. Vemos a fidelidade de Daniel, que diante da morte foi fiel. Não negou, não blasfemou, de maneira nenhuma deixou de olhar para a palavra do Senhor. E lembra do texto que se nós formos humildes, se nós formos pessoas que não venhamos a ser pessoas que querem aparecer, o Senhor vai vir e vai salvar? Por ser fiel, por ser um homem bom, por ser um homem obediente à palavra do Senhor, aonde não aparecia também, não queria glória. Quando jogaram ele na cova do leão, quem foi lá? Pode falar, igreja. O Senhor. O Senhor fechou a boca do leão. Então, lembra que eu falei que, ainda que nós venhamos a ter um ciclo de paz, isso não isentaria de nós termos dificuldade? Mas ainda que venha um probleminha, por você ser fiel, o Senhor vai te dar vitória. 10 longos anos. E Elon, a força de Deus, o carvalho de Deus. Elon, um homem que era sólido, estável, que permaneceu naquilo que aprendeu. Elon, que tinha uma estrutura firme, ou seja, era um homem inabalável, ou seja, convicção. É isso que precisamos ter: convicção, longevidade, longânimo naquilo que o Senhor nos deu. Que nós venhamos a obter todas essas qualidades, para que de fato a gente venha obter as bênçãos do Senhor. E a Bíblia vai falar que esse homem gerou Israel durante 10 longos anos. 10 longos anos. E depois esse homem é sepultado e é enterrado. Eu fiz muitas perguntas, porque você vai ler o texto e você não vê nada. Mas o Senhor, Ele revelou para mim e para você essa noite, amém? E é mais um aprendizado. Um homem que se levantou para dar continuidade a um legado. Liderou Israel durante 10 anos com humildade, sendo discreto. Ele morreu, foi sepultado. E acaba a história desse homem numa simplicidade, aonde nos ensina que um povo que ainda que venha a ser um povo inconstante, um povo que tem uma facilidade de se desviar, um povo que não tem uma decisão, se uma hora está na fé, outra hora não está, se quer Jesus ou quer o mundo. Uma geração que estava no templo adorando, mas depois estava adorando a Moloque. Uma hora queria a palavra, mas daqui a pouco pecava e virava escravo. Ou seja, 17 anos de ensinamento, 2 homens que ensinou que é possível sim ser reto, que é possível sim ter caráter, que é possível sim receber as bênçãos do Senhor, que é possível sim fazer com que quem está em volta de você seja abençoado.
Porque muitas das pessoas aí fora, elas desistem, elas não têm força, e elas falam, é difícil, eu não consigo. E com esse ensinamento, a Bíblia nos ensinou que eu e você somos instrumentos do Senhor para trazer pessoas para a presença desse Deus. Com esse ensinamento, a palavra nos ensina que somos ferramenta e que é possível sim vencer a idolatria, vencer a inconstância, vencer a infidelidade. É possível sim vencer as lutas. Sabe por quê? Tem um Deus que nos abençoa. Tem um Deus que nos fortalece. Tem um Deus que nos prometeu que se nós formos fiéis à sua palavra, que se nós o amássemos sobre todas as coisas, Ele estaria comigo e contigo. Se você está vencendo, é porque o Senhor está contigo. Então, amados irmãos, busque mais a face do Senhor. Não perca aquilo que Deus te deu. Porque muitos períodos que nós passamos nessa terra, muitas das vezes é treva. O céu está fechado. Raios, trovões, vendavais, e aquilo não cessa. E quando o Senhor traz paz aos nossos corações, tranquilidade, porque Ele nos fez novas criaturas. No passado que estava sobre nós, nós éramos escravos da solidão, nós éramos escravos da tristeza, nós éramos escravos do vício, a morte já estava nos levando para a condenação eterna. E esse Deus nos deu algo muito valioso, igreja. Nos deu amor, nos deu paz, nos deu virtude, nos deu vida. Se nós andarmos sobre essa terra com todas essas qualidades, obedecendo, sendo fiel, de maneira nenhuma nós perderemos aquilo que o Senhor nos deu. Então proteja o legado que o Senhor te deu. Ele veio a esse mundo para trazer vida, e você é a igreja que contém vida. O Senhor veio a essa terra para trazer paz. Você é a igreja que tem que levar paz. Jesus foi assunto aos céus, Ele deixou o projeto aqui. E agora está na minha e na sua mão a igreja do Senhor. Dá continuidade ao legado que Jesus deixou. Ide por todo o mundo. Fala que é possível. Fala que é possível o viciado sair do vício. Fala que é possível as mulheres sair da prostituição, os homens sair da droga. Fala que é possível porque tem alguém que vai dar força. Tem alguém que vai tirar. É não desistir de ninguém. Então o legado que nos foi dado é importante e temos que levar à frente. 10 anos de paz, de tranquilidade, porque um homem decidiu fazer aquilo que Deus queria fazer. Que esse ensinamento venha estar no seu coração e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Deus nos abençoe.